Oi, gente, tudo bem? Eu sou Thalita, do canal Conversas Literárias, e hoje a gente vai conversar com mais um livro que pode ajudar a gente. Esse livro, né, eu estou trabalhando com ele durante essa semana, é A Vida é Cheia de Curvas. O próprio título dele é muito instigante, né? Porque realmente a nossa vida está longe de ser uma linha reta. E são curvas que às vezes são marcadas por crises, por mudanças profundas. Às vezes a gente dá uma estagnada, a gente para depois tomar um fôlego novo, ou mesmo vem a vida e dá na gente um empurrão, obrigando a gente a se movimentar. A vida pede movimento. A vida pede mudanças e essas mudanças às vezes envolvem crises. E a grande questão não é se vão acontecer crises. A questão é quando essas crises vão acontecer e como a gente vai lidar com ela, porque as crises vão acontecer. E a gente precisa aprender a lidar com essas crises de uma maneira madura. Fazendo uma comparação, por exemplo, quando uma criança ela quer alguma coisa, uma criança muito jovem, ela quer alguma coisa e essa coisa é negada para ela, algumas crianças, não são todas, lógico, mas fazem aquela birra, né? Se jogam no chão, gritam, a mãe fica nervosa, fica com vergonha e nada faz a criança parar de fazer birra. E às vezes a gente, na nossa fase adulta, a gente também faz birra, né? A gente não consegue lidar bem com as mudanças ou com os nãos que a vida nos dá. Fazer birra não resolve, né? Fazer birra não vai facilitar a nossa vida e nem vai fazer a crise se resolver. A gente precisa lidar com a crise de uma maneira madura. Olhando para a crise como aprendizado. Sim, dói, né? Principalmente se essa crise vier acompanhada de uma perda, vai doer, vai sofrer, vai ser difícil. Mas a gente precisa, sim, aprender com a crise e ser capaz de ter uma estrutura psicológica para olhar para os caminhos que eu preciso seguir, para as decisões que eu preciso tomar. A vida não vai parar, gente, para você sofrer. Vocês sabem disso. A vida não vai te dar um recreio para você se reestruturar. A vida vai continuar enquanto a crise está aí, enquanto está doendo, enquanto você está sofrendo, a vida segue. Então você precisa ter uma postura adulta, uma postura madura. Eu resolvi ler um texto hoje desse livro, uma crônica desse livro, que chama Crise, um caso especial de mudança. Eu vou ler parte dela para vocês, que eu considero muito interessante. Ela começa assim: a percepção de que as dificuldades são naturais e que os ciclos têm começo, meio e fim pode nos ajudar a entender e tirar proveito dos piores momentos. Dentro dessa crônica tem uma parte que tem o subtítulo assim, os ciclos da vida, e é essa parte que eu vou ler para vocês. Ciclo é um fenômeno evolutivo, em que vários acontecimentos se sucedem em uma ordem determinada. A natureza é cheia de ciclos. Há o ciclo da água, do oxigênio, do carbono, do nitrogênio, e nós participamos deles, comendo, excretando, respirando e também nascendo e morrendo. Sim, somos ciclos ambulantes. E não só na biologia, na psicologia também. Só que nesse setor a complexidade é maior. Bem maior, aliás. Temos várias fases na vida, que na verdade são ciclos em si. Tem começo, meio e fim. Precisam ser abertos pelos motivos certos e fechados quando se esgotam verdadeiramente. Se não deixam marcas psicológicas que teimam em continuar doendo. Os ciclos psicossociais são abertos pela idade, infância, adolescência, maturidade, pelas relações, namoros, casamentos, família, e pelas atividades, escola, vestibular, emprego, aposentadoria. E nunca passamos de um ciclo para outro impunemente. Sempre é traumático. Cada vez é uma crise. Haja fôlego. Entretanto, se por um lado não temos como fugir dessas crises existenciais, por outro aprendemos com elas. E por isso amadurecemos e evoluímos.
Eu vou até grifar essa parte aqui para a gente voltar nela daqui a pouquinho. Na evolução natural das coisas, uma crise é um momento ou uma fase difícil, em que fatos, ideais, status ou situações são questionados e levados a mudar. Crise significa ruptura, perda de equilíbrio, mudança, incerteza. Se por um lado as crises são vistas como momentos perigosos, decisivos, por outro são identificados como oportunidades de crescimento, de transformação para melhor. Só que para isso é necessário um certo grau de amadurecimento, coisa que nas primeiras crises da vida nós não temos. Leva-se tempo para virar um gestor de crises. Você já se deu conta disso? Voltando a falar dos ciclos, temos de lembrar que, por definição, eles se completam em si mesmos. Um ciclo só se resolve quando se fecha, e quando isso não acontece, levamos resquícios mal resolvidos para o novo ciclo, que já está se abrindo e que termina por ser prejudicado pela não resolução do ciclo anterior. Por exemplo, quando alguém termina uma relação amorosa sem fechar um ciclo, ou seja, sem de fato ter chegado ao final dela, tem dificuldade de engrenar a próxima relação. No final dá certo, mas leva mais tempo. Honestamente, quem já não passou por isso? E fechar ciclos não é assim tão fácil. Exatamente por pressupor algo desconhecido, o início de um novo tempo, com coisas novas, excitantes, mas perigosas. Dá medo. É de praxe dividir a vida de uma pessoa em 4 fases: infância, adolescência, maturidade e velhice. Está correto, mas no mundo moderno, coalhado de informações e de oportunidades, cada uma dessas 4 fases apresenta-se dividida em um número variável de subfases, a tal ponto de algumas delas já serem consideradas novas etapas. Entre a adolescência e a maturidade, atualmente colocamos mais uma bem definida, que curiosamente está sendo chamada de fase de anos da Odisseia. É que justamente nessa idade que o jovem enfrenta sua primeira crise existencial diante do imenso conjunto de oportunidades que estão à disposição de sua vida, uma verdadeira odisseia. Escolhas são difíceis, porque pressupõem renúncias. Quando escolhemos uma profissão, por exemplo, abrimos mão de todas as outras, ou pelo menos é o que o jovem, dono do futuro, acredita. A escolha de uma carreira transforma-se em uma espécie de condenação. É como se a pesada mão do destino apontasse para ele um dedo acusador e dissesse com voz cavernosa: você está condenado a ser engenheiro pelo resto da sua vida. Pobre garoto, que olha maravilhado para o imenso cardápio que a vida lhe estende com uma mão generosa e ouve transtornado a voz egoísta, que diz que ele tem de decidir já o seu futuro. Crise. E entre a maturidade e a velhice, acabamos de colocar mais uma fase, chamada por alguns simplesmente de envelhecência. É isso mesmo que você está pensando. É a adolescência do adulto que não quer ficar velho. E ele pode deter-se por algum tempo nesse intervalo em que ele poderia ser chamado de velho, mas não se comporta como tal. Já passou dos 60, mas continua produtivo como nunca, sua saúde está sob controle e ele ainda está fazendo planos. Só que, assim como o adolescente, ele tem dúvidas sobre o futuro. O adolescente não é mais uma criança, mas ainda não é um adulto, apesar de achar que é. O envelhecente ainda não é um velho, mas também já não é simplesmente um adulto, apesar de achar que ainda é. Crise. Então coloque-se, meu amigo. Então console-se, meu amigo. Você não está sozinho nessa floresta de crises que cresce no terreno fértil das incertezas humanas. Estamos todos condenados a enfrentar crises existenciais à medida que amadurecemos e vamos experimentando as várias fases da vida. Sofremos? Sim. Isso é ruim? Longe disso. Acompanhe o próximo capítulo.
Eu vou parar por aqui, porque ainda tem essa crônica, ela ainda continua, ela é bastante extensa, mas eu acho que esse miolo dela, ele é muito interessante e dá pra gente trabalhar com várias coisas, né? Eu marquei aqui alguns trechos e um deles que eu achei interessante é: amadurecemos e evoluímos com crises. É necessário crises para que a gente possa amadurecer. Pode parecer, gente, desculpa, é minha gata aqui querendo pular. É difícil a gente amadurecer sem uma crise. São as crises que a gente passa, são as crises que a gente vivencia, que na maior parte das vezes faz a gente crescer, faz a gente tomar decisões, faz a gente melhorar. Então, qual deveria ser a postura, a melhor postura diante de uma crise? Aprender com ela. Sempre. Sempre aprender com a crise. Que lição que eu estou tirando disso? Naquele momento em que tudo ficar muito difícil, talvez a gente devesse ter essa postura madura e equilibrada e sair daquela birra da criança, né? E parar por um momento, respirar, porque quando a gente respira fundo, a gente coloca uma calma dentro da gente e pensar nessa pergunta: o que eu estou aprendendo com tudo isso? O que eu vou levar para a minha vida de tudo isso? A gente sairia bem melhor da crise. E aí, quando ele fala aqui que a gente deve aprender a ser gestor de crise, é justamente isso. A gente precisa aprender a administrar a crise. É lógico que a gente não entra numa crise feliz, né? Perder alguém, passar por uma dificuldade financeira, separar de alguém, né? É lógico que a gente não passa por isso feliz. Mas se vai ter que passar, que passe com maturidade. Que passe como adulto e não como criança birrenta. Ele fala aqui no final que a vida é um conjunto de incertezas. E né, gente? Tem uma frase que eu conheço que fala assim: a gente tem duas certezas na vida. Uma que a gente nasceu e a outra que a gente vai morrer. O intervalo entre essas duas é absolutamente incerto. Então, por isso que a gente tem que aprender a ser gestor de crises, porque a vida é feita de incertezas, né? É lógico que algumas decisões que a gente toma podem fazer essas crises ser menos pesadas, né? Mas elas vão acontecer. Então, a gente precisa aprender a lidar com ela, como adultos, de novo, sem ser criança birrenta. Uma vez eu li um texto do Rubem Alves em que ele desejava para as pessoas fome. O que ele queria dizer com isso? Fome de vida, que a gente deveria ter fome de vida, que a gente deveria se entregar à vida com fome, com vontade de viver. Então eu vou desejar para a gente crises, que a gente tenha crises na vida, porque são essas crises que fazem a gente ser melhor. Eu acho que são as crises que que burilam a nossa alma. E aí a gente se torna uma pessoa melhor. Se a gente passar por ela como adultos. Se a gente passar pelas crises como crianças birrentas, a gente vai sair pior. É isso por hoje. Eu vou recomendar para vocês de novo esse livro, porque eu acho ele muito bacana. A vida é cheia de curvas. É do Eugênio Mussac, é um livro muito interessante e é um livro que pode conversar com vocês nos momentos de crise. Obrigada, gente, e até um próximo vídeo.